Olá, muchachos! Aqui é a professora Emily França, de língua espanhola, e hoje nós iremos estudar sobre los possessivos. Os possessivos são palavras variáveis, ou seja, eles vão flexionar em gênero, masculino, feminino, e número, singular e plural. Eles indicam a posse ou pertencimento de algo e mantêm nuances relacionais entre a coisa possuída e o possuidor. Eles podem funcionar como adjetivos possessivos ou como pronomes possessivos. Funcionarão como adjetivo possessivo quando acompanharem ou determinarem um substantivo na oração. Observe o exemplo. Estou buscando mi libro. Perceba que mi refere-se ao possuidor, yo, e libro é a coisa possuída. Já como pronome possessivo, eles funcionarão quando o substantivo estiver omitido, ou seja, eles irão substituir este substantivo. Observe o exemplo. Este no es mi libro, es el tuyo. Perceba que tuyo, na oração, está substituindo tu livro. Os possessivos possuem formas tônicas e formas átonas. As formas átonas serão apocopadas, ou seja, sofrerão mudanças fonéticas que consistem na supressão de um ou vários fonemas no final da palavra. Perceba que as formas tônicas variam em gênero e em número, enquanto que as formas átonas variam apenas em número. Perceba que existem formas dos possessivos para a primeira, segunda e terceira pessoa do singular e do plural, e as variantes masculinas e femininas do singular e plural serão empregadas de acordo com o objeto a qual estarão se referindo. O mesmo ocorrerá com as formas átonas. Vejamos agora as formas tônicas masculinas singular e plural. Mio, mios, tuyo, tuyos, suyo, suyos, nuestro, nuestros, vuestro, vuestros, suyo e suyos. Vejamos agora as formas tônicas femininas singular e plural. Mia, mias, tuya, tuyas, suya, suyas, nuestra, nuestras, vuestra, vuestras, suya e suyas. Vejamos agora as formas átonas singular e plural. Mi, mis, tu, tus, su, sus, su e sus. Perceba que para a primeira e segunda pessoa do plural não existe a forma apocopada. Vejamos agora o uso dos possessivos nas suas formas tônicas e átonas. A forma tônica será empregada quando o possessivo preceder o substantivo, ou seja, quando ele vier depois do substantivo em uma oração. Observe o primeiro exemplo. Este material es mío. Perceba que o possessivo mío está na sua forma tônica, pois ele veio depois do substantivo material. No segundo exemplo, el libro tuyo no está aqui. O possessivo tuyo também está empregado na forma tônica, pois ele precedeu o substantivo libro. No terceiro exemplo, estas llaves son suyas? O possessivo suyas também foi empregado na forma tônica, pois ele veio depois do substantivo llaves. E no último exemplo, la maqueta nuestra está en la oficina. O possessivo nuestra também está empregado na sua forma tônica, mas é importante lembrar que não existe a forma átona para este possessivo. Observe que em todos os exemplos, os possessivos estão concordando em gênero e número com os substantivos, e que eles mantêm uma relação entre a coisa possuída e o seu possuidor. Observe na primeira oração. Este material es mío. O possessivo mío
indica que a coisa material pertence à primeira pessoa do singular, yo. Já na segunda oração, el libro tuyo no está aqui. O possessivo tuyo indica que a coisa libro pertence à segunda pessoa do singular, tu. Atenção! É importante saber que não se emprega artigo na oração quando o possessivo estiver na sua forma apocopada. Observe o exemplo. El mi material está sobre la mesa. Esta forma, el mi material, está equivocada. O correto seria mi material está sobre la mesa. A forma átona será empregada quando o possessivo anteceder o substantivo, ou seja, quando ele vier antes do substantivo na oração. Observe o primeiro exemplo. Mi material es este. Perceba que o possessivo mi aparece na sua forma átona, pois ele vem antes do substantivo material. No segundo exemplo, tu libro não está aqui. O possessivo tu também aparece na sua forma apocopada, pois ele antecede o substantivo libro. No terceiro exemplo, estas son sus llaves. Perceba que o possessivo sus também aparece na sua forma átona, pois ele vem antes do substantivo llaves. E no último exemplo, estas son mis hijas, Ana e Clara. O possessivo mis também aparece na sua forma apocopada, pois vem antes do substantivo hijas. Observe que em todos os exemplos, os possessivos estão concordando com os substantivos, mas agora apenas em número, e que eles mantêm uma relação entre a coisa possuída e o seu possuidor. Observe na primeira oração. Mi material es este. O possessivo mi indica que a coisa material pertence à primeira pessoa do singular, yo. Já na segunda oração, tu libro não está aqui. O possessivo tu indica que a coisa libro pertence à segunda pessoa do singular, tu. Observe que os possessivos para a primeira e segunda pessoa do plural serão empregados da mesma maneira, tanto antes quanto depois dos substantivos nas orações. Observe o exemplo. Estos lápices son nuestros. Estos son nuestros lápices. Perceba que os possessivos nuestros estão empregados da mesma forma, tanto antes quanto depois dos substantivos lápices. No segundo exemplo, este trabajo es vuestro. ¿Es vuestro este trabajo? Perceba que os possessivos vuestro também foram empregados da mesma forma, tanto antes quanto depois dos substantivos trabalho. Bueno, muchachos, a nossa aula de hoje fica por aqui. Muchas gracias y hasta la vista.